Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai fazer o estudo do Santuário Dia da Expiação. É isso aí. O Santuário Terrestre, o Dia da Expiação. Então, né? Como vocês sabem, meu celular caiu, né? E agora eu tô gravando com a câmera de trás. Então, eu não consigo me ver, né? Na telinha. E a minha voz tá assim porque eu tô com alergia. Então, minha voz vai ficar assim mesmo, porque eu já tomei remédio, mas, né, ainda não está 100%. O assunto do santuário assunto do santuário e do juízo de investigação deve ser claramente compreendido pelo povo de Deus, bem como a posição e obra de seu grande sumo sacerdote, né, que é Jesus Cristo. Por isso se inicia com este estudo a compreensão do santuário e sua função de representar de forma visível a obra invisível de Jesus Cristo, que Jesus Cristo executa no céu. E apontava para o dia do juízo, representado pelo dia da expiação, que era o acontecimento central de todo o serviço do santuário terrestre. No estudo de hoje, vamos caminhar pelos compartimentos do santuário terrestre e conhecer seu ritual. Então, lá em Êxodo 25, verso 8, o verso 9 e 40, o que Deus pediu para Moisés fazer a fim de manter o relacionamento com o seu povo. Então, Deus disse: me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles, né? E aí tinha que fazer conforme o modelo que Deus tinha mostrado a Moisés lá no monte. Então, após a entrada do pecado, Adão e os patriarcas construíram altares, né? Que bem no comecinho eles não tinham santuário, só tinham... eles faziam altares de pedra, né? E sacrificava o animal lá. Tá lá em Hebreus 11, o verso 4, Gênesis 8, o verso 20, Gênesis 12, o verso 7 e 8 e Gênesis 13, o verso 18. Eu vou deixar na descrição. Tempos depois, Deus mostrou a Moisés o santuário celestial, que serviria de modelo para o santuário que seria construído no deserto, como lugar de habitação de Deus. Através do santuário terrestre é o Evangelho em miniatura. Peraí, eu pulei, gente, peraí. Através do santuário, o plano da salvação foi apresentado à humanidade em símbolo. Assim, podemos afirmar que o santuário terrestre é o Evangelho em miniatura. E realmente é, né? Porque quando você pega o desenho, né? Que tem aí no Google, no Pinterest também você encontra. Um retângulo, né? Que representa o pátio e tinha a porta. Então, essa porta é conhecida como a porta do caminho. Caminho. E a segunda porta, que era a porta do lugar santo, ela é conhecida como a porta da verdade, né? O caminho, a verdade. E o Santíssimo, a porta do Santíssimo,
é conhecida como a porta da vida. Então, por isso que Jesus, quando ele estava aqui, ele falava: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é a porta para que você e eu possamos entrar no céu, né? Então, em Êxodo 40, versos 6, 7, 22, 24, 27, e Êxodo 26, o verso 33, lá vai estar explicando melhor esse daqui que eu tô falando, que é a parte do pátio santo e santíssimo, do santuário terrestre. Então, lá no santuário terrestre tem um pátio, né? Que é um terreno onde havia, né, o caminho, a entrada, no caso, a entrada, né, que era o caminho que dava de frente com o altar de holocausto, que é onde o pessoal fazia os sacrifícios, né, dos animais, seja cordeiro, bode, ou pomba, né? Porque lá tinha classificação de tipo, a pessoa é pobre, não tem condição de oferecer um bezerro, por exemplo. Então, quem é rico, tipo, tem como fala? Uma posição elevada. Então, ele tinha que oferecer um bezerro, né? Que é tipo um boi bebezinho. E aqueles que era mais pobre oferecia pomba. E quem era mais ou menos oferecia o cordeiro, né? Que era sacrificado lá todos os dias animais, de manhã e também à tarde. Então, de manhã era sacrificado às 9 horas da manhã e à tarde às 3 horas da manhã. Como, né, indicava a morte de Jesus seria também o horário, né? Então, ele, né, foi para a cruz às 9 horas da manhã e morreu às 3 horas da tarde na sexta-feira. E aí, no sábado, ele descansou, como no costume, né? Jesus, ele guardava os 10 mandamentos, que está lá em Êxodo 20. Então, no sábado, até na sua morte, ele cumpriu à risca tudo que estava escrito sobre ele nas escrituras, desde o antigo. Do antigo, né? Porque o novo foi começar a escrever só depois. Então, tudo que estava escrito sobre ele no Antigo Testamento, ele cumpriu à risca. Até, tipo, a hora, né, da sua morte. E tudo, até as palavras, ele falou direitinho. Então, ele veio para cumprir como está escrito no Novo Testamento. E não para abolir, como alguns pensam, né? Então, passando pela porta do caminho, você já vê direto o altar de holocausto, que era oferecido aos animais. E logo na sequência, né, na frente do altar de holocausto, tinha a pia. A pia, no caso, era onde o sacerdote se lavava, né? Lavava suas mãos e taranã. Então, simbolizando o batismo. E aí você, de frente, sempre tá tudo de frente. Então, aí de frente com a pia tem a porta da verdade, né? Que era onde você entrava no lugar santo. Então, do lado tinha a mesa da preposição com os pães asmos. Então, tinha a mesa com 12 pães asmos, que é sem fermento. Asmo quer dizer sem fermento, né? Então, pão sem fermento, porque o fermento simbolizava o pecado. Então, não podia ter pecado. Então, sem fermento. Então, os 12 representando as 12 tribos de Israel. E também, né, depois do Novo Testamento, os 12 apóstolos também. E o pão também representa Jesus, né, que é o pão da vida. E aí, do outro lado, né, aqui estava a mesa com os pães, e aqui do outro lado tinha o candelabro, né, que simbolizava também Jesus, né, o centro, Jesus, e também o Espírito Santo, né, que Jesus é a luz do mundo e o Espírito Santo também viria, né, não só para consolar,
né, os apóstolos e todos aqueles que creram em Jesus, mas também o Espírito Santo vem para nos iluminar, né? Tanto que Deus, Jesus, né, ele fala que é pra gente ser a luz do mundo, né? Como ele, né? Tipo, a gente brilhar como ele. Então não se pode esconder um candeia debaixo da cama, uma coisa assim. Eu esqueci o verso direito. Mas é isso que ele tá falando, que, né, o Espírito Santo, quando ele vem para nos iluminar. Não quer dizer que a gente vai ficar brilhando, né? Tipo radioativo aparecendo para um monte de gente. Não é isso. E sim que as nossas ações vão brilhar, né? Por ele. Então as pessoas vão ver, notar nossas ações e vão ver Cristo em nós, né? Então vão louvar o nome de Deus. Isso é brilhar. Também tinha um altar de o altar de incenso, né? Que é onde tinha as orações, né? Também mostra, no caso indica, né? Cristo também no santuário celestial intercedendo por nós, né? De frente para o Pai, porque a porta da vida é bem de frente com o altar de incenso, né? Então, a fumaça do incenso, ele representa, no caso hoje, né, as nossas orações. E o sacerdote, ele representa Jesus. E o sumo sacerdote também representa Jesus. Porque lá no céu, ele está fazendo exatamente isso. Ele está intercedendo diante do Pai, né? No caso, o Espírito Santo, quando Jesus ele foi para o céu, o Espírito Santo desceu, né, para nos consolar. Então, o Espírito Santo ele ficou no lugar de Jesus aqui na Terra. Então, não é ser humano, não é animal, não é, sei lá, espírito, sei lá do que, mas o único que é o substituto de Jesus, né? A Bíblia fala que é o Espírito Santo, não tem outro. Então, não tem líder religioso, nada disso. Então, o único que representa Jesus na Terra hoje, né, é o Espírito Santo, tá? E deixa eu ver do altar do incenso. É isso daí. Então, de frente com o altar de incenso tem a porta da vida. E bem de frente tem a arca com os 10 mandamentos, a vara de Arão e o maná, né, o pão dos anjos, né, que o pessoal fala, é o maná que caiu do céu, que ficou dentro de de uma baciazinha, né, só que lá era tudo coberto por ouro. Então, por que ficava dentro da arca? Porque simbolizava que é imutável. O que quer dizer imutável? Não dá para mudar. Então, tudo que está ali dentro da arca não se pode mudar. E do lado da Arca da Aliança havia as leis, né, que Moisés escreveu. Ficava do lado no chão, assim, num cantinho mesmo. Porque simbolizava que isso que Moisés tinha escrito iria mudar conforme o tempo. Mas o que estava dentro da arca, isso é imutável. Por isso que ficava guardadinho dentro da arca, né? Então, a vara de Arão, né, representa, como que falam? É Deus conduzindo o seu povo, né? E o maná representa que Deus mantém o seu povo, tipo, dá comida e, né, sustenta o seu povo. A vara é o que guia, né? E também repreende. A vara não só guia, mas repreende.
né? A tua vara e teu cajado me consola, né? Que Salomão não, Davi fala lá em Salmos. Então é exatamente isso. Então Deus não muda. E os 10 mandamentos é uma representação do caráter de Deus, que é imutável, né? Deus não vai mudar o seu caráter por causa da gente. A gente tem que mudar para ficar com o caráter de Cristo, que é igual ao caráter de Deus. Entende? Aí tem a tampa do propiciatório, né? Também representando Jesus, né? Como mediador entre a terra e o céu, né? Fazendo essa ligação entre um e outro. Os anjos querubins, no caso são os anjos que guardam mesmo a lei, e também no caso no caso é isso mesmo. E no caso também, né, a Arca da Aliança, ela representa o trono de Deus, porque lá no santuário desculpa, gente, tá ruim aqui. Lá no santuário terrestre, quando Deus se manifestava dentro do santuário, aparecia uma luz, né, tipo fogo, e ficava em cima da Arca da Aliança. No caso, representa o trono de Deus. Aquela luz, né, que ficava em cima é a Shekinah de Deus. No caso, é a presença de Deus. Então, não sei se eu expliquei, né, direitinho para vocês. Acho que foi muita informação, né? Mas aqui tem um comentáriozinho que eu vou ler que também tem mais informação. O santuário estava dividido em 2 compartimentos. O primeiro era o lugar santo e o segundo o lugar santíssimo. No lugar santo, o sacerdote realizava o serviço diário, né, que é o oferecimento de animais, né, a morte de animais de manhã, que é das 9, e o outro que era às 3 da tarde, que está lá em Hebreus 9, verso 6. Ali continha uma mesa com os pães da proposição, o candelabro e o altar de incenso. Êxodo 40, o verso 22, o verso 24 e 26. No lugar santíssimo se encontrava a Arca da Aliança coberta de ouro, com as 2 tábuas da aliança, né, que era a primeira tábua representa amor a Deus, e a segunda tábua representa amor ao próximo, né? Mas resumindo as 2 tábuas, o que significa o mandamento é amar. Então, por isso que Deus fala, quem ama conhece a Deus, e quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, a lei ensina a amar, entende? Então, aquele que fala que é impossível guardar a lei, está falando, né, que não conhece a Deus, que é impossível conhecer a Deus porque ele não consegue amar. No caso, para ele é impossível amar assim como Deus ensina. Então, isso foi o que o diabo disse lá no céu, né, que está na Bíblia. Então, o diabo disse que era impossível guardar a lei, que a lei era impossível de ser guardada. Por quê? O coração dele já tinha sido corrompido pela inveja que tinha por Jesus. Então, ele queria ficar no lugar de Jesus e, né, como ele não queria obedecer, no caso, ele não quis amar, ele escolheu não amar, então ele rejeitou a lei de Deus. E assim ele ficou falando até hoje, o povo ainda acredita que é impossível guardar a lei de Deus, sendo que a lei é simplesmente amar. Amar a Deus e amar ao próximo. Essa é o resumo de toda a lei, né? E no lugar santíssimo se encontrava a Arca da Aliança, coberta por ouro, com as 2 tábuas da aliança, uma urna de ouro contendo o maná e o bordão de Arão, né? No caso, a vara de Arão. Tá lá em Êxodo 40, o verso 20 e 21, e Hebreus 9, o verso 3 e 4. Sobre a arca estava
o propiciatório, onde brilhava uma luz sobrenatural chamada Shekinah, símbolo da presença de Deus. Neste compartimento, o sumo sacerdote entrava uma vez por ano, né? Esqueci de falar isso. Então, que era no dia da expiação, o sumo sacerdote, somente o sumo sacerdote entrava lá no lugar santíssimo uma vez no ano. E tinha todo um ritual para que ele pudesse entrar lá sem ser fulminado pela presença de Deus. Então ele tinha que fazer alguns rituais, não é ritual tipo meu doido, não. É tipo oferecer o sacrifício por ele, pela família dele, confessar os pecados, estar puro, né? Então ele tinha que se lavar, vestir uma roupa bem simples, né? A roupa branca, né? Sem nada de parafernália em cima, nem bordada nessas coisas, né? Então ele ficava com uma roupa bem simples, branquinha, e aí se lavava sempre, né? Ficava todo limpinho para poder entrar no lugar santíssimo, senão ele era fulminado. Se qualquer coisa, se ele tivesse esquecido qualquer tipo pecadinho, por mais que seja tipo pequeno aos nossos olhos, para Deus é pecado e ponto. Então ele seria fulminado. Então ele tinha que seguir à risca tudo conforme o costume lá que era ensinado, né, de geração em geração. Então no dia da expiação, que caía no dia 10 do 7º mês, tá lá em Hebreus 9, verso 7, um véu separava os dois compartimentos, que era o véu, né, que no Novo Testamento se rasga de cima a baixo, revelando que aquela cerimonialidade, como é que fala? Tinha encerrado, porque Jesus, ele cumpriu, né, o que estava escrito no Antigo Testamento sobre ele. Então, quando ele morre a morte, né, de cruz, né, não precisaria ser a morte de cruz, mas, né, os inimigos de Deus fizeram assim. Porque o que ele iria, né, ter que fazer era simplesmente se apresentar no santuário e se oferecer, né, se dar como tipo o Cordeiro de Deus, né? Então ele receberia, né, os pecados do povo e aí seria morto, né? Como no caso de que Abraão e Isaac, né? Então, naquele momento, era o que Jesus iria fazer no santuário terrestre. Só que o povo, ele foi tão mal, mas tão mal, estava tão endemoniado. Os líderes lá daquela época que eles pegaram e deram a pior morte para Jesus, que foi a morte de cruz, que é a morte mais horrível, não sei, a palavra foge. Então, a pior morte que tinha naquela época, pois eles fizeram isso. Porque eles não queriam aceitar que o Deus, né, do Antigo Testamento era aquele pobre que veio montado num jumento e, tipo, pra eles era, tipo, sem era nem beira, né, não veio todo poderoso num cavalo cheio de ouro, né, nada dessas coisas. Então eles se recusaram a aceitar que Jesus era o Messias, sendo que tinha, e eles conheciam a profecia, tinha lá a profecia de que ele viria realmente montado no jumentinho, mas eles não queriam saber. Ele queria, era a segunda vinda de Jesus e não a primeira. Então eles queriam Jesus poderoso como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e não aceitaram Jesus, né, na forma mais humilde, né? E à frente do lugar santo, no pátio, ficava o altar de holocausto e a pia onde os sacerdotes lavavam as mãos. Tá lá em Êxodo 40, o verso 29 e 30. Em Deuteronômios 13 e Deuteronômio 10, o verso 4,
qual era a base da aliança de Deus com os seus filhos e qual o seu significado para nós que vivemos no século 21. Então, a aliança, né, é a lei de Deus, né? Os 10 mandamentos, né? Tanto que quando Jesus vir, essa lei vai ficar estampada no céu para todo mundo ver. Ai, gente, desculpa aí, eu vou beber um pouquinho de água. Então, a lei de Deus estava no lugar mais solene do santuário. Dentro da Arca da Aliança, no lugar santíssimo, ela é a expressão do caráter de Deus e revelava o pecado através do sacrifício. O pecador recebia o perdão dos pecados, restaurando assim seu relacionamento com Deus. Em Êxodo 29, o verso 38 até o 42, o que os sacerdotes faziam diariamente no pátio. Então, vai estar lá escrito que... Eu só vou fazer um resuminho, tá? Isso é o que oferecerá sobre o altar 2 cordeiros de 1 ano, cada dia, continuamente. Então, a principal função do sacerdote era atuar como mediador entre Deus e os seres humanos. O sacerdote recebia os pecadores que confessavam os seus pecados sobre o cordeiro e o sacrificava. Para atender os pobres, os que estavam impossibilitados de comparecer ao santuário, né, que estava doente ou, sei lá, se machucou, não podia andar, essas coisas, e pelos pecados de ignorância. Então, a pessoa não sabia que aquilo era pecado e ela pecou. Então, pelos esses pecados de ignorância também oferecia esses sacrifícios. Deus instituiu o sacrifício contínuo Tamid. Ou Tamid, né? Não sei como é que diz a pronúncia certa. Então, esse Tamid era sacrificado todos os dias por conta desses pecados de ignorância ou as pessoas que estavam impossibilitadas de ir no santuário, que era oferecido diariamente de manhã e à tarde, que era das 9 e das 3 horas da tarde, simbolizando a mediação contínua de Jesus, que é o que Jesus está fazendo hoje no céu. Por esse meio, o pecado era simbolicamente transferido para o santuário. Então, quando a gente confessa o pecado que a gente faz para Jesus, né, não é para ser humano. Você deve pedir perdão pro ser humano quando você faz coisa diretamente para ele. Tipo, eu roubei você, então você pecou. Então você vai lá e pede desculpa primeiro, ou pede perdão, né? No caso seria perdão. Pede perdão para a pessoa que você roubou, né? Devolve o dinheiro, se for possível. E depois você vai a Deus pedir perdão pelo que você fez. Se você não pede perdão para a pessoa, Deus não vai aceitar o seu pedido de perdão, né? Porque primeiro você tem que pedir perdão para a pessoa que você fez o mal. Agora, caso essa pessoa tenha morrido, aí você pede diretamente para Deus. E não faz mais isso, né? Porque se você continuar fazendo, então você não se arrependeu de verdade. Por esse meio, o pecado simbolicamente é transferido para o santuário e permanecia ali até o dia da expiação. Então, hoje, Jesus está no santuário do céu, fazendo a expiação do povo de Deus, tá, gente? Aqui, toda a história da Bíblia é referente ao povo de Deus.
não são para as pessoas que, não crê em Deus. É só para aqueles que creem em Deus. Através desse ato, e se entregou a Deus também. E através desse ato do sacrifício diário, Deus queria lembrar ao povo que o salário do pecado é a morte. Assim como sacrifício, enviaria o seu filho, o verdadeiro Cordeiro de Deus. Então, esqueci. Bom, vamos para frente então. Levíticos 23, o verso 27 e 28. O que era realizado solenemente no dia da expiação? Não, no dia 10 do sétimo mês, né? No caso é a expiação. Então, o dia 10 do sétimo mês era o dia da expiação. Todos os pecados confessados estavam simbolicamente registrados no santuário até o dia da expiação. Neste dia acontecia a remoção final dos pecados e a purificação do santuário. Era um dia de juízo, que ilustrava o grande juízo de Deus. No caso, hoje está acontecendo o juízo de investigação no céu. Então, tudo que a gente faz hoje aqui na Terra, tem vários anjos que estão anotando o que a gente faz de bom, no caso, os anjos de Deus. Eles anotam só o que a gente faz de bom. E o que a gente faz de mal é os anjos do inimigo. Eles anotam tudo que você faz de mal, que é para reclamar você para Deus. Então, se você não confessa o seu pecado, não pede perdão para Deus em nome de Jesus, então o diabo vai ficar te reclamando a vida inteira. E no final pode ser que, ele consiga. Porque se você não se arrepende, então não tem como Deus te defender ou te proteger. Né? Que a pessoa tem que parar de fazer o que é errado quando descobre a verdade, certo? Levíticos 16, o verso 2 até o 5 e depois o verso 8 e 9. Como era o dia da expiação? Então aqui eu tô resumindo. Então o sumo sacerdote ofereceu um bezerro e um cordeiro por si e por sua família. Era oferecido um cordeiro e um holocausto pelo povo. Então, o sumo sacerdote, ele tinha que oferecer um boizinho, bebê, jovem, novinho, e também um cordeiro por si e por sua família, e também um cordeiro pelos pecados do povo. E tirava-se também a sorte entre dois bodes. Um era o bode para o Senhor, no caso para Deus, que representava Jesus, e o outro era o bode Azazel, que representava o diabo, que receberia os pecados do povo que foi confessado. Então, deixa eu terminar aqui, eu explico melhor. O bode era oferecido como sacrifício a Deus. Então, o bode que era escolhido para Deus era sacrificado. Então, era emolado, cortado o pescoço e oferecido para Deus. O sangue do bode era levado ao lugar santíssimo, purificando assim o santuário. O sacerdote, ao sair do santuário, transferia os pecados para o bode Azazel, que representava o diabo, que seria enviado para o deserto. Então, o que acontecia? Tinha dois bodes que era oferecido. Um era oferecido ao Senhor, no caso Deus, e o outro era oferecido para carregar o pecado do povo, que confessou. Tipo assim, o bode que era para Deus, ele era emolado, cortado o pescoço, queimado e oferecido, representando Jesus. O bode Azazel, ele receberia
toda a culpa do pecado que foi confessado, né, a Deus, a Jesus, né? Em nome de Jesus você confessa. Então, você é perdoado, é apagado, né, o pecado lá do céu e é transferido para o bode Azazel, que representa Satanás. Então, todo aquele que confessa o seu pecado a Jesus, Jesus tira o pecado e vai colocar no diabo para ele queimar, né, no lago de fogo, né, na última vinda de Jesus, que é a terceira e a segunda ressurreição. Então, se você não sabe sobre esse assunto, tem vídeo aí no canal. E então, por que que o bode Azazel ele recebeu esse pecado? Por causa que o santuário ele era purificado, então tinha que remover os pecados do santuário, então tinha que mandar para algum lugar. Então foi mandado para aquele que originou, né? No caso, fez todos esses pecados tudo. Então vai tudo pro bode Azazel, que representa o diabo. Então ele vai para o deserto, representando o milênio, né? No caso, os 1000 anos, né? Que tá lá em Apocalipse, acho que é 22 ou é 20. Acho que é Apocalipse 20. Apocalipse 20. Acho que é 5 verso. Bom, não lembro, mas tá por aí. 4, 5 ou 6 o verso que tá falando. Então, fala dos 1000 anos. Então, o diabo ele vai ficar aqui durante os 1000 anos, depois que os santos for pro céu com Jesus na segunda vinda, né, a primeira ressurreição. Então os santos vão para o céu, os mortos, né, que não quiseram nada com Jesus vão ficar mortos, né, pela vinda de Jesus e a glória, né, eles vão ficar todos mortos. Então aqui vai ficar um deserto, né, que era o que o Antigo Testamento falava, que o bode Azazel ficaria num deserto. Então a terra, quando Jesus vir e for para o céu junto com os santos, vai ficar um deserto, porque não vai ter ninguém vivo, somente Satanás e os seus anjos, ok? Então, porque tinha que ser um deserto onde ninguém encontrasse, porque o diabo ele ia ficar sozinho com seus anjos durante 1000 anos, pensando naquilo que ele fez, sozinho com seus anjos. Então, nenhum ser humano vai ficar vivo aqui depois que Jesus levar os santos para o céu. Mas tem um vídeo aí explicando melhor sobre isso. Então, o santuário era o coração do culto israelita. Através de suas atividades e rituais, Deus empregou um recurso didático para explicar o plano da salvação. Além disso, o santuário apontava para o Messias vindouro e o ministério de Jesus no verdadeiro santuário que o Senhor erigiu, no caso construiu, e não o homem, né? E deixa eu aqui falar só mais um pouquinho, né? Os que simbolizava, tá, gente? Então, o que simbolizava aqui o altar em poucas palavras, tá? Então, o altar simbolizava a salvação pela fé, a pia, o batismo por imersão, né, que é afundar o corpo inteiro na água e surgir, né, representando a morte e ressurreição. Mesa com pães, Bíblia como alimento, candelabro, Espírito Santo, né, e também Jesus. Altar de incenso, oração e intercessão de Cristo, propiciatório, mediação de Cristo, Arca da Aliança, 10 mandamentos do sábado, maná, reforma de saúde, e dia da expiação, o juízo, o deserto, o milênio, né, no caso 1000 anos, e o bode Azazel, que simboliza Satanás. E é essa a mensagem de hoje. Deus abençoe cada um de vocês. E o próximo estudo vamos falar sobre as festas do santuário terrestre. Então, Deus abençoe e até a próxima.